Fala aí, amigos do YouTube, mais um vídeo aqui TecTed Eletrônica. Hoje eu vou falar uma coisa bem rápida que é sobre interpretando os valores dos capacitores. Bem, alguns capacitores têm seus valores, né, impressos diretamente neles, seja em farads ou porções de farad, né? E vocês costumam ver isso em capacitores maiores, pois a superfície, né, suficiente para imprimir a capacitância e a voltagem de trabalho. A maioria dos capacitores menores, tais como de disco, de mica, né, de 0,01 microfarad ou de 0,1 microfarad, por exemplo, usa sistema de indicação de 3 dígitos para indicar a sua capacitância. A maioria das pessoas acha o sistema de numeração fácil, né, de usar, mas, né, sempre tem umas pegadinhas aí, uns probleminha, né. O sistema baseado em picofarad, o sistema é baseado em picofarad e não em microfarad, né? O número que usa esse sistema de indicação, como o 103, por exemplo, significa 10 seguido por 3 zeros, ou seja, 10.000, né? Picofarad. Alguns capacitores têm um número de 2 dígitos impresso, que é simplesmente o valor em picofarad. Por exemplo, o valor de 22 significa, impresso lá, 22. Quer dizer que é 22 picofarad. Não há terceiro dígito indicando zeros adicionais ao final, né, desse capacitor, né? É só 22, né? Tá lá 10, é 10 picofarad. Valores acima de 1000 picofarad, o seu fornecedor, né, de peças provavelmente listará o capacitor em microfarad, mesmo que suas indicações sejam como picofarad. Para converter o valor de picofarad que se lê no capacitor em microfarad, é só mover a vírgula decimal 6 casas para a esquerda. Assim, um capacitor indicando 103, por exemplo, digamos, né, no nosso exemplo, tem o valor de 10.000 picofarad ou 0,01 microfarad, tá convertido. Suponho que você esteja construindo um circuito aí, né, que exige ou consertando um aparelho que tem que substituir um capacitor e que exige um capacitor de disco de 0,1 microfarad. Você pode converter microfarad em picofarad para descobrir qual indicação deve procurar no capsulamento do capacitor. É só mover a vírgula decimal 6 casas para a direita, né, e obterá os 100.000, né, 100.000 picofarad. Uma vez que a indicação de 3 dígitos consiste dos 2 primeiros dígitos, né, para o seu valor em picofarad, né, 10, seguindo do número adicional de 0, 4, você precisará de um capacitor de disco de mica com indicação de 104, né? Ou seja, tem o seu valor 10 e seguido do número decimal 4, que é 104, né? Você vai precisar de um capacitor com essa descrição. Vou mostrar um exemplo de tabelas como guia de referência para indicação comum dos capacitores que utilizam em sistema de numeração, tá? Por exemplo, um capacitor com indicação 101, né, nos dá a referência que é um capacitor de 100 picofarad, ok? Se nós tivermos um capacitor de 0,2, nos dá a indicação de um capacitor de que a gente fala de 1K, né? Normalmente quando é cerâmica, né? Ou de 1000, né? De 1000 picofarad, né? Ou podemos botar em submúltiplo de 0,001 microfarad, transferindo em microfarad, tá? Que é o mesmo, né? Está assim, ó, que é o mesmo de 1000, tá? Que é os dois zeros, que é o dígito 2, que é os 2 zeros, ok? Tá? E se tivermos 103 é igual, né? 103 é igual a 10K, poderíamos chamar de 10K, tá? Convertendo em microfarad, você vai encontrar ele como, né, 0,01 microfarad, né? Que é igual, tá? Em grosso modo, né, que representa os 3 números de 0, tá bom? Aqui, ó, tá bom? Então, e 104, né, convertendo em microfarad vai ficar igual a 0,1 microfarad,
tá? Que convertendo no normal seria 100 mil, tá? Picofarad. 100 mil picofarad. Ok? Tá? 0,1 é igual a 100 mil picofarad. E 0,01 é igual a 10. 10 mil. Tá? 221 igual. 221 é igual a 220 picofarad normalmente, né? Sem converter. Tá? Agora, quando vem 222 é igual a 222, aqui não quer dizer dois números de zero, então seria 2.200, né? Mas que convertendo em microfarad ficaria 2,0022 microfarad, que em picofarad é igual a 2.200 picofarad, tá? E na linguagem, usando em letra K, nós chamamos de 2K2, né? Às vezes encontra no capacitor cerâmico como 2K2, né? Ou 2,2 picofarad, né? Às vezes pode encontrar assim, né? Tem que imaginar que pode ter uma vírgula no meio, tá bom? Aqui eu já estou convertendo em microfarad e mostrando o valor real, tá? 223 já dá para imaginar que aqui representa 3 zero, então é 22K, ou né, 22 mil. Convertendo em microfarad, tá? Vai ficar 0,022 microfarad, né? Que botando no valor a grosso modo, né, seria isso aqui, 22 mil picofarad, tá bom? 224, mesma coisa, 220K, vamos chamar de K, né? 220 mil, que convertendo em microfarad é 0,22 microfarad, que é igual, né, a 220K, que são os 4 zeros, ó. São um número de 4 zeros. Então temos aqui 4 zeros. Então 220 picofarad, né, que a gente chama de 220K para reduzir a palavra, né? E assim sucessivamente. O mesmo acontece com 331, 332, 333, 334, 471, 472, 474, né? E converter em submúltiplo, né? Vou dar outros exemplos aqui. Então vamos lá, 331 é igual a 330 picofarad, sem novidade, né? Agora o 332 é igual, né, aqui ó, 3K3, né, ou seja, 3.300, né, que convertido em microfarad, né, é igual a 0,0033 microfarad. Você pode encontrar assim, que nada mais é que o 3.300. Tá aqui os dois zeros que representam esses dois ali, né, picofarad, tá bom? 333 igual a 33K, 33 mil, né, convertendo em microfarad igual a 0,033 microfarad, né, que ao grosso modo é 33 mil picofarad, tá bom? E assim sucessivamente, 4 igual a 330 mil. A gente fala 330K na nossa linguagem, né? Que nada mais que transformando em microfarad vai ser igual a 0,33 microfarad, né? Que a grosso modo representa o 330 mil. Não deu para botar zero ali, vai ver que são os 4 zeros, tá? 330 mil. E assim a mesma coisa acontece com 471, né? 4, que é 470, 472, que é o 4K7, 4.200. É só converter do jeito que eu fiz aqui com os outros, né? Com zeros, né? Temos o 473, né? E o 474. Eu já vou converter em microfarad, como é que ele veio? 470 e 470 mesmo. Já o 472, né, é 0,0047, 0,0047, tá bom? 473 é 0,047, tá bom? E o 470K
né, que é o 470.000, que é 474, é igual a 0,47. Tá bom? Então é isso aí, ó. 0,47, que representa, então aqui já está transformado em microfarad, aqui já está convertido, né, que é a maneira de ler. Tudo quando vem com 4 no final, né, quer dizer que são 4 números de 0 depois dos logaritmos. Quando é 3 números de 0, 2 é 2 números de 0, 1 é um 0 só e mais nada, tá? E quando não tem zero, não tem número nenhum, vamos supor, aqui 47 e 0, não vai ter nada, é 47 mesmo, né? 47 picofarad, tá bom? Quando, né, ou não vem zero nenhum, né? Ele só vem, né? Se vier com 0, quer dizer que é 47 picofarad, né? Ou às vezes vem com número nenhum, vem com 0 nenhum, vem só com número 47, é 47 picofarad, tá bom? Um outro sistema de numeração menos usado é o do número de números e letras, né? Assim como 4R1, 4R7, né? A colocação da letra R diz a posição da vírgula decimal. 4R1 é, na verdade, 4,1. Esse sistema de numeração, porém, não indica a unidade de medida, que pode ser microfarad ou picofarad, né? Não indica. Você pode testar a capacitância com um medidor de capacitor, né? Um capacímetro, né? Ou um multímetro com entrada para capacitância, né? Um capacímetro, né, na realidade, ou capamítero, né? A maioria dos medidores requer que você insira o capacitor diretamente no instrumento, já que a capacitância pode aumentar com os terminais mais longos, né? Isso torna a medição menos precisa. Em muitos capacitores, um código de uma letra indica a tolerância. Você pode encontrar essas letras posicionadas sozinha no corpo do capacitor ou após a indicação dos 3 dígitos, né? Um exemplo, por exemplo, você encontra capacitor escrito assim, ó, 103Z, tá? O que quer dizer esse Z? Bom, aqui a letra Z denota de uma tolerância de mais 80% ou menos 20%, tá? Essa tolerância significa que o capacitor indicado como sendo de 0,01 microfarad, por exemplo, pode ter um valor real que chegue a ser de 80% mais alto ou 20% mais baixo do que o valor indicado. Tem uma tabela 4-3, lista o significado dos códigos de letras, né, comuns usados para indicar a tolerância do capacitor. Note que as letras B, C e D representam tolerância expressa em valores absolutos de capacitância, em vez de porcentagem. Essas indicações são usadas apenas em capacitores muito pequenos na faixa de picofarad, né? Então, nós temos, às vezes, o capacitor, depois dos números, dos algarismos, né? Se ele vir com a letra B no final, quer dizer que a tolerância é de mais ou menos 0,1 picofarad. É para mais ou para menos, tá bom? Se for letra C, né, a tolerância é de mais ou menos 0,25 picofarad, né? Tá? E em D é de mais ou menos 0,5 picofarad, tá bom? Como eu disse na observação, né? Note que as letras B, C e D representam tolerância expressa em valores absolutos de capacitância, em vez de porcentagem, né? Tá? Tá bom? Picofarad. Certo aqui. Tá? Já do F em diante, aí já vem a porcentagem, tá? Aí vem a porcentagem, né? F vai valer mais ou menos 1%, tá? O G, né, vai valer mais ou menos 2%, tá? O J, se vier a J depois dos algarismos, vai valer mais ou menos 5% de tolerância para mais ou para menos, né? Se for letra K no final, a tolerância é de mais ou menos 10%, tá? A letra M já é de tolerância de mais ou menos 20%, tá? Mais ou menos 20%.
A letra P é de 100% a menos 0% e Z, como falei, de 80% a 20%, tá bom? Então, quer dizer, se vocês encontram capacitores escrito 104M, tá? É um capacitor de 100K, tá bom? É um capacitor de 100, vamos falar de 100K, né? É um capacitor de 100K, tá bom? 100 picofarad, tá bom? Que transformado em submúltiplo é igual a 0,10, né? 0,10 microfarad, tá bom? E que representa, né, 100 mil picofarad, e cuja tolerância, com a letra M, né, a tolerância ela é de 20, mais ou menos 20% para mais ou para menos do seu valor, a letra M, tá bom? Então essa maneira aí de conseguir ler o capacitor. Deixa eu clarear um pouco mais aqui. Pronto. Então esse aí é o valor de como ler um capacitor 104M é igual a 100 mil picofarad ou 0,10 microfarad, e o M quer dizer que é de 20% a sua tolerância, tá bom? Então isso aí vocês podem encontrar essa tabela em alguns sites aí. Se vocês não conseguirem, é só deixar a descrição aí, tá? E deixar um e-mail, alguma coisa, e eu mando a tabelinha pronta em PDF, né, desses capacitores, né, e de outros capacitores aí que vocês precisem, tá bom? Inclusive marcação de capacitores cerâmicos antigos, como eram feitos, né? Os capacitores cerâmicos antigos também tinham as suas marcações. Eu vou até dar um exemplo de um, né, dos capacitores cerâmicos antigos. Tinha muito mais coisa. O capacitor cerâmico antigo, nas televisões antigas, né, que dificilmente se encontra, também usava era capaz de essas marcações com letra. E os capacitores de até 10 picofarad tinha a tolerância que era marcada em picofarad, né, valores exatos, né? O B, no caso, era de mais ou menos 0,1 picofarad. Ou seja, não muda, é a mesma marcação do que eu estou passando agora, tá? E depois vem as tolerâncias, né? Z, enfim, né? Como falei, os capacitores cerâmicos antigos também não tinham diferença, tá? Então, tô vendo aqui um capacitor cerâmico 80. Vamos ver aqui um exemplo aqui. Nos capacitores cerâmicos ainda tinha a simbologia da temperatura, tá? Além da tolerância, tinha a simbologia da variação de temperatura, tá? Então, por exemplo, tinha capacitor de cerâmica, que vinha escrito assim, 04 M, aí depois embaixo, vamos supor, embaixo tinha X5. O que quer dizer? Aqui, né, é o valor do capacitor, aqui a porcentagem, né, 20% para mais ou menos do valor, e este X5 representaria a variação de temperatura que podia influir no capacitor, que era de menos 55% a mais 85%, tá? Então os capacitores tinham essa indicação de temperatura desses capacitores, né? Alguns, se viesse com Y5, seria de menos 30 a mais 85%, menos Z5 seria de menos 10 a 85% a temperatura. Então tinha capacitor cerâmico que vinha, né, 104M e X5 embaixo, esse monte de letras, né, nos capacitores antigos. Eu não tenho nenhuma mão aqui
né? Eu esqueci desse detalhe, podia ter pegado um para mostrar para vocês aqui. Mas vocês encontram aí marcação de capacitor cerâmico televisão mais antigo, né? Antes de chegar as televisões com memória EPROM, antigamente as televisões não tinha memória EPROM, né? Era tudo bastante CI, bastante chip, e vinha os capacitores, até rádios antigos também vocês encontram, né? E ainda tinha mais uma letra que indicava a variação da capacitância dentro da faixa da temperatura, tá? Que era a letra E, mais ou menos 4,7%, né? F, mais ou menos 7,5%, P, mais ou menos 10%, S, de mais ou menos 22%, T, de mais ou menos de 22% a 33%, U, de 22% a 56%, e V, de 22% a 82%, né? Então, tinha uns capacitores que eram escritos assim. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. 220 J vezes X5 P, tá? Então esse J, né, a gente já lê como picofarad. Esse detalhe, os capacitores que vem com J, às vezes escrito no final, quer dizer picofarad. Então, como é que seria esse capacitor? 220J X5P, né? Estava dizendo toda a característica desse capacitor cerâmico, né, nas descrições antigas, né? Que quer dizer que o capacitor é de 220 picofarad, tá? Né, você pode converter que em microfarad, né? Só converter, né? 0,022, né? Que tinha esse X5, que quer dizer que é de mais ou menos 5%, tá? Ainda tinha a letra P, mais ou menos 5%, né? Mais ou menos 5%, deixa eu ver aqui. Perdão, era 220 picofarad. O J indica a porcentagem, tá? Desculpa aqui que eu quase errei. 220 picofarad. O J representa a porcentagem de 5%, tá? O X5, né? O X5 quer dizer que a temperatura ele tem de 55% a mais 85%, tá? Que é a variação, né? Que é a temperatura, né, do capacitor, né? Que varia de menos 55% a 85%, que é o X5. E a última final, letra P, indica a variação da capacitância dentro da faixa de temperatura, que era de mais ou menos 10%. Mais ou menos 10%, tá? Era toda essa indicação aí, ó. 220J X5P, quer dizer, 220 é o valor em picofarad, o J é 5%, mais ou menos 5%, né? Do seu valor, né? A tolerância, né? Da capacitância, mais ou menos 5%. X5, a variação, né, com a temperatura, né, de menos 55% a 85%, né? E o P, né, indica pra gente a variação de capacitância dentro da faixa de temperatura, que é de mais ou menos 10%, tá bom? Veja bem, isso aqui é o código de temperatura do capacitor, e aqui o código de temperatura, a porcentagem, código de temperatura de variação da capacitância de acordo com a temperatura, tá? Então, quer dizer, valor, né? Valor aqui, né? O J já representa aqui, tá? O X5 já representa aqui, que está entre os parênteses, e o P, que é o último, representa lá o final, que é a porcentagem. Então era todo esse código dos antigos capacitores cerâmicos, né? E hoje em dia reduziu bastante, né? Pode ver, vinha 220 J, aí embaixo vinha X5P, tá? Então, né, era um capacitorzinho cerâmico com toda a indicação dentro dele, 220J
X5P, né? Ficava aqui assim mais ou menos, 220J X5P, e era toda essa característica. Vocês querendo receber, né, essas tabelas de valor de capacitor, né, é só deixar aí, deixar escrito aí, que eu mando para vocês, tá bom? Vocês que ajudar aí os amigos aí, inclusive que estão estudando, tá? Esse tipo de material eu distribuo ao pessoal do grupo, mas é um tipo de material didático, não precisa estar no grupo, é só quem precisar aí, deixar escrito aí, dar um joinha, que eu deixar um e-mail que eu mando por e-mail essas tabelas para vocês, ok? Abraço aí, até mais. TecTed Eletrônica, né? Um grupo só para técnicos. Tchau, tchau.